Tendo sido inscrito para falar na tribuna popular, convido o ex-vereador e presidente da Câmara, professor Erneli Fragoso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, vereador Silvinho Brandão, ilustríssimos senhores vereadores e o público presente. Eu me inscrevi mais uma vez para usar esta tribuna para falar sobre urbanização e crescimento vertical. Porém, antes, eu quero saudar e cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal pela maravilhosa atuação na sua participação no primeiro congresso denominado de Conexidades, que aconteceu em nosso município, na nossa cidade, na semana próxima passada. O senhor presidente foi brilhante nas suas explanações e quero cumprimentá-lo ainda mais pelo projeto de sua autoria que está em elaboração para constituir no nosso município, na nossa cidade, a Câmara Mirim, isto é, a Câmara formada por alunos das escolas municipais, estaduais e públicas, para que despertemos nas nossas crianças e nos nossos jovens o interesse pelo poder legislativo e, consequentemente, formarmos novas lideranças políticas para o nosso município. Ao excelentíssimo senhor presidente, os meus parabéns. Vou falar agora sobre o tema pelo qual eu me inscrevi. Urbanização. Urbanização é uma palavra que significa melhorar todas as condições existentes dentro de uma cidade para que nós, que somos os moradores, possamos viver felizes, contentes e satisfeitos. Urbanizar, embelezar, harmonizar, fazer essa harmonia da cidade com a população conosco que moramos dentro dela. Muito bem, e dentro da urbanização eu vou falar sobre o crescimento vertical. Uma cidade, um município, existem duas formas de ele crescer, de se desenvolver. Dentro do plano horizontal, que são as casas normais, e o crescimento vertical, que são os prédios. Porém, para que possamos pensar, para que possamos construir prédios, há necessidade de estudos preliminares sérios com relação aos impactos que esta possível construção de prédios venham acarretar para a cidade e para os moradores consequentemente. O impacto ambiental, que antes deve ser estudado, subentende-se que a prefeitura já tenha todos esses estudos, que eu tenho as minhas dúvidas, daí eu falei que subentende-se que tem um impacto sobre, primeiramente, se as construções verticais de prédios, que nós vamos abrigar ali centenas de famílias, evidentemente que vai aumentar a população. Aí pergunto eu, nós estamos preparados para esse desenvolvimento, para esse crescimento da cidade no sentido vertical, sendo, se formos olhar a questão da água tratada e distribuída pela Sabesp, vamos ter água numa temporada prolongada, numa temporada de final de semana, feriados prolongados, nós vamos ter água se porventura tivermos mais uma crise de seca, em que os mananciais passarem a ter um volume mínimo. São perguntas que ficam e há necessidade que a municipalidade já tenha estudos sobre isso. Há necessidade de se saber também se a municipalidade já tem estudos de impacto sobre o saneamento básico, se esta rede que está aí suporta construções verticais
com centenas de moradores que vão usar o saneamento básico, esta rede que está aí. Pergunto eu, a municipalidade já tem estudos sobre este impacto? Eu acredito que não tenha. Eu acredito. Um outro impacto é sobre o aspecto do trânsito, que hoje na nossa cidade está caótico. O nosso sistema viário é de 80 anos atrás, porém a cidade se expandiu e hoje todo mundo tem carros, não é isso? Então nós já estamos vendo o caos, não se falando em temporada e em feriados prolongados, que aí todos nós já sabemos o que acontece. Subentende-se que, se optarmos pelo crescimento vertical, evidentemente que os carros também vão aumentar. E aí como é que vai ficar a circulação aí no meio viário? Uma outra pergunta, a prefeitura tem estudos sobre esse impacto? Eu acredito que também não tenha. Além de tudo, que o empreendedor, o empresário do setor imobiliário, ele não vai querer saber de construir prédios lá no pé da serra. Ele vai querer o filé mignon, que evidentemente que é a orla marítima. E aí nós vamos criar aí um verdadeiro tapume, uma selva lá de pedra, evitando a circulação do ar para os moradores de trás. Então, pergunto eu, a prefeitura tem um estudo sobre esse impacto também? Eu acredito que não tenha. Além de que, eu sei que hoje a legislação pertinente é de 4 andares, o pelotis e mais a cobertura. Mas nós estamos ouvindo aí pelo calçadão, pelos bares, pelas esquinas, de que já existe alguma coisa no sentido de se mudar a legislação. E para que construamos prédios em Ubatuba, para que optemos pelo crescimento vertical, a necessidade de que a lei passe por esta Câmara Municipal para modificar a que já existe. E eu espero que, se porventura alguma coisa nesse sentido vier aqui para esta casa, os senhores vereadores pensem com muito critério, porque há muito tempo Ubatuba já optou pelo não crescimento vertical, e o parâmetro era o prédio do Itaguá Praia Clube, que está lá na avenida, 4 andares. Já houve uma alteração para o pelotis e para a cobertura. Então, eu pergunto, senhores vereadores, já nessa forma que está, eu acredito que caberia uma mudança na legislação que, para daqui para frente, ao construirmos os prédios dentro dos parâmetros legais atuais, procure-se fazer com um espaço de uma quadra para outra, da mesma forma como aí está, a ventilação passe a circular para os moradores que moram lá atrás, que são também munícipes e são contribuintes e têm o direito de não sentirem o calor escaldante. Excelentíssimo senhor presidente, era isso que eu tinha a transmitir, a falar e a pedir para os senhores que, se porventura isso aconteçam, reflitam bastante. Eu também já li na mídia local, escrita, jornais, não sei se foi no começo deste ano ou se foi no final do ano passado, uma declaração em conjunto entre o excelentíssimo senhor presidente, o vereador Silvinho Brandão, e o excelentíssimo senhor prefeito municipal, de que eles já decidiram de que não iriam optar pelo crescimento vertical. Espero que isso realmente tenha sido verdade, porque a imprensa publicou, e se essa decisão já foi tomada, eu quero cumprimentá-lo mais uma vez. Meus sinceros agradecimentos.